Em entrevista coletiva concedida no CT Parque Gigante, o zagueiro Vitão revelou o que muitos já sabiam: a dificuldade de jogadores que atuam aqui no Sul, que atuam com a camiseta do Internacional, de ir para a seleção brasileira é diferente, tem um nível diferente em relação aos times do centro do país. Além disso, o Flamengo empatou, volta para o G4, mas o Internacional agora está com a mesma pontuação que o rubro-negro carioca. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nesta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024, dia onde o Internacional realizou uma atividade no CT Parque Gigante visando o duelo contra a equipe do Vasco da Gama lá no dia 21. Durante o treinamento, o aquecimento foi liberado para a imprensa, mas na parte fechada, houve uma atividade um pouquinho mais intensa sob o comando do técnico Roger Machado, principalmente porque o Inter está pensando em se garantir o mais rápido possível na Libertadores da América de 2025 e, claro, segue sonhando com o título. Inclusive, o Vitão concedeu entrevista coletiva nesta manhã antes da atividade e falou que os jogadores sim acreditam no título e que se eles não acreditarem, ninguém vai acreditar por eles. Então existe sim, obviamente, esse pensamento internamente, esse pensamento no gigante da Beira-Rio, no vestiário do clube, o que me deixa até um pouco animado em relação a isso, porque não é só os torcedores que pensam ou que acreditam ainda matematicamente, dá para ser campeão, mas a gente sabe de todas as dificuldades. O treinamento não teve grandes novidades relacionadas à preparação ou montagem do time. A gente sabe que o Internacional não tem os laterais titulares à disposição, nem Bruno Gomes nem Bernabei, ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E a grande novidade esperada para esse duelo contra o Vasco da Gama lá em São Januário é justamente a recuperação de Fernando, que estava trabalhando no CT Parque Gigante. Pelo menos na parte do aquecimento ele trabalhava normalmente, então se cria, claro, a expectativa de que ele terá condições sim de atuar lá, no CT, lá em São Januário contra a equipe do Vasco pela 34ª rodada. Bom, pessoal, agora saindo da atividade, mas falando sobre Vitão. O Vitão concedeu uma entrevista coletiva nessa manhã, antes da atividade, onde ele falou justamente essa situação envolvendo o pensamento dos jogadores, essa crença dos jogadores ou o sonho de ser campeão brasileiro ainda nessa temporada de 2024. E ele foi muito claro em diversos questionamentos, falou sobre a não ida para o Betis, que foi algo que frustrou ele, né? Era um negócio bom para o clube, era um bom negócio para ele, enfim, pensando financeiramente e também para a carreira do jogador. O Vitão ainda é um atleta muito novo. E justamente por ele ser muito novo, a gente sabe que possivelmente nessa próxima janela ele vai deixar o Internacional. Falou de uma conversa franca que teve com o Roger, disse que estava totalmente focado no Internacional e a gente vê isso, primeiro nas atuações do Vitão. Tem sido um zagueiro muito seguro nesse momento complicado do Inter relacionado a defensores. Ele tem segurado uma barra bem importante, ele tem sido um jogador fundamental para o Internacional, muitas vezes compensando a atuação dos seus companheiros. Dito isso, sobre essa conversa e sobre esse rendimento, sobre esse foco dele no Internacional, a gente pode ver também que em determinados momentos ele é até o capitão no jogo, no último jogo do Inter, na vitória contra o Fluminense, também contra o Criciúma, quando o Alan Patrick sai, a abraçadeira vai pro Vitão. Então sim, ele é um jogador que está muito focado, vai ficar no Inter até o final dessa temporada e a gente não sabe se teremos o Vitão para 2025, mas esperamos que sim. E outra situação que foi questionada para ele acabou falando, foi sobre a situação dos jogadores do Inter não serem convocados para a seleção brasileira. O Inter nos últimos 2 meses é o melhor time do Campeonato Brasileiro, é o líder do retorno, é o time com a maior série de invencibilidade, são 14 jogos sem perder, com destaques individuais, com jogadores que estão se destacando e que teriam, quem sabe, a oportunidade ou mereciam essa oportunidade de ser convocado ao menos para a seleção brasileira. O próprio Vitão é um deles, porque agora houve um corte na seleção por questão de lesão e o Léo Ortiz foi convocado. Léo Ortiz não é titular do Flamengo, rapaziada. Ele não é titular do Flamengo, mas ele foi convocado. Então,
né? O que a gente vai falar? E aí o Vitão falou justamente sobre essa situação, que eu vou até ler a aspa dele aqui, ó. Nós que jogamos aqui no Sul temos que fazer o dobro para ter o reconhecimento. O Alan Patrick, se estivesse no eixo, vocês sabem que com certeza estaria na seleção, porque está merecendo faz um bom tempo, vem desempenhando e sendo protagonista. E não falou nem dele, nem falou do nível que ele estava apresentando. Ele falou do companheiro, do Alan Patrick, que sim, o Alan Patrick merece ser convocado. Merece ser brindado, ou merecia ter sido brindado com essa convocação para essa última data FIFA de 2024. Mas, né, o técnico Dorival Júnior acabou optando por Andrés Pereira e por Lucas Paquetá. Aliás, eu vou trazer aqui comparativos, tá? E eu sei que vocês podem falar sobre a situação de jogarem na Premier League, né, o Andrés Pereira e o Lucas Paquetá. Mas enfim, esses dois jogadores que são convocados, perdão, esses dois jogadores que foram convocados, eles nessa temporada, né, a temporada europeia que começou ali em agosto, eles têm 2 gols cada um e o Paquetá acrescenta uma assistência, né? Ele acrescenta uma assistência, mas tem 3 participações em gols, em uma média de 14, 15 jogos. E o Andrés Pereira tem 2 gols. Esses são os meio-campistas convocados em início de temporada, né? Ainda não completamente no ritmo. E o Alan Patrick não merece uma oportunidade para nem ficar no banco de reservas da seleção. E eu vou trazer outro paralelo, porque no início do mês de outubro, o Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro, que está fazendo um ótimo campeonato brasileiro, está fazendo uma ótima temporada. Não é uma crítica ao Matheus Pereira, porque é um ótimo jogador, inclusive, né? Mas no início de outubro ele também foi convocado. E os números do Matheus Pereira, comparados com os do Alan Patrick, eles são muito semelhantes. Para vocês terem uma ideia, tá? O Alan Patrick na temporada ele tem 42 jogos, 11 gols e 8 assistências, 19 participações em gols, tá? 42 jogos e 19 participações em gols. Uma média de 0.4, 0.4243, beleza? Vamos arredondar aí para 0.5, né? Participações por gol na temporada. O Matheus Pereira, ele tem mais assistências que o Alan Patrick. Ele tem 15 assistências, tem menos gols, tem 9. Ou seja, ele tem 24 participações em gol. Ele tem mais participações em gols. Só que ele tem 54 jogos. O Alan Patrick teve uma lesão no meio da temporada. Na média, é exatamente a mesma. É 0.43, 0.4 também de participações em gols por jogo que tem o Matheus Pereira. E ele foi convocado para a seleção brasileira. Porque ele é mais novo, porque ele joga no Cruzeiro, porque ele joga no eixo. Por quê? Né? Se o Alan Patrick está fazendo aí um ótimo campeonato, uma ótima temporada também. E para completar a respeito disso, se a gente puxar os últimos 14 jogos de invencibilidade do Inter, que combinam também com o retorno do Alan Patrick, né, voltando da lesão, aí o Alan Patrick tem 6 gols e 4 assistências. São 14 jogos, 10 participações em gols. Ele tem praticamente uma participação de gol por jogo, né, da 0.7. E nos últimos 14 jogos, o Matheus Pereira, que pega mais ou menos esse período que ele foi convocado, que ganhou essa oportunidade, ele tem apenas 3 assistências nos mesmos 14 jogos. Então a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil o pessoal olhar. Dorival Júnior estava no Beira-Rio vendo o Clássico Grenal. O Alan Patrick não fez uma boa atuação no Clássico Grenal, na opinião de vocês? Deixa nos comentários aí que eu quero saber o que vocês pensam, se sim, se o Alan Patrick merece ou não uma chance na seleção brasileira. E só um detalhe. Eu nem vou comentar a palhaçada que fizeram, né? Parece notícias do Olé do Brasil, mas não é. Perguntaram pro Rodrigo Garro se ele queria se naturalizar para jogar pela seleção. Deixa aí só para vocês pensarem a respeito disso. E o pior, né? O principal portal de notícias esportivas do Brasil noticiou isso, né? Deu destaque para isso. Mas enfim, né? A gente aqui de Porto Alegre, eu não gosto muito desse viralatismo, mas às vezes a gente tem que citar algumas situações que acabam incomodando. Para fechar, pessoal, terminou há pouco lá no estádio do Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. O
resultado foi de 0-0 e com isso o Inter perde uma posição na tabela, o Inter volta para a quinta colocação, estaria indo de forma direta ainda para a Libertadores da América de 2025, mas está empatado agora com o Flamengo, ambos com 59 pontos, o Inter perde no número de vitórias, o Flamengo tem 17 e o Inter tem 16, mas estamos indo aí de forma direta ainda para a Libertadores de 2025. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever no canal. Bora tentar chegar nessa marca aí dos 3.000 inscritos até o final desse ano. Tá certo? Valeu!